Senhoras e senhores deputados, essa proposta de emenda constitucional, ela vem resolver um problema que aflige os presidentes de câmaras municipais, os prefeitos, que estão hoje condicionados, e o presidente dos poderes, Poder Judiciário, Assembleia e Ministério Público. Essa matéria trata apenas do seguinte, de que o Tribunal de Contas, não julgando as contas no prazo de 2 anos, eles têm que devolver a prestação de conta para as câmaras ou para a Assembleia, para que a Assembleia possa apreciar. O que se comete hoje é um absurdo, e aqui nós fizemos um ofício pedindo informação ao Tribunal de Contas. Sabe quantas contas da Assembleia Legislativa tem no Tribunal sem ser votada até hoje? Vou ler para vocês aqui, ó. Exercício 2003, responsável Cláudio Vereza. Exercício 2004, Cláudio Humberto Vereza. Exercício 2005, Cláudio Humberto Vereza. Exercício 2008, Guerino Luiz Zanon. Exercício 2012, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon, que hoje é conselheiro. As contas dele aqui da Assembleia estão lá no tribunal sem ser julgado ainda, e ele é conselheiro lá. Exercício 2013, responsável Teodorico de Assis Ferraço. Exercício 2014, Teodorico de Assis Ferraço. Então o tribunal mandou aqui para a Assembleia um ofício dizendo que essas contas não foram julgadas lá. No exercício aqui passado, eu fazendo remissão aqui aos fatos, quero dizer que nós estamos mudando apenas o seguinte, que se não for julgado no prazo de 24 meses, seriam devolvidos para que os poderes legislativos possam apreciar as contas. E o que nós acrescentamos aqui na emenda? É que se houver depois qualquer dano ao erário, os conselheiros vão ser responsáveis junto com o ordenador de despesa pelo fato da despesa ter sido praticada errada e o erário público levando prejuízo. E vou dizer para vocês que esse prazo de apreciação de contas era 1 ano. Aí o deputado Sérgio Borges, que hoje também é conselheiro, apresentou uma emenda aqui com o apoio de Luiz Durão Freitas, Luciano Pereira, Genivaldo Levueri, Lúcio Dornelli, Zé Esmeraldo, Zé Carlos Elias, Dr. Hércules, Sandro Locutor, Nilton Baiano, Gildevan, Marcelo Coelho, Ataíde Armando e Gilcinho Lopes, apresentaram uma emenda aqui passando de 1 ano para 2, porque o tribunal alegou que 1 ano só não dá para apreciar as contas. Aumentou para 2 anos. E o tribunal simplesmente não aprecia isso em 2 anos. Permanece o ordenador de despesa com um facão na cabeça. O que nós estamos pedindo aqui na nossa proposta? O descumprimento dos prazos previstos no inciso 2, que já é a lei do Sérgio Borges, de 2 anos, do artigo 71, acarretará, nos casos de conta dos prefeitos, a obrigatoriedade de enviá-las, respectivas às câmaras municipais, para efeito de julgamento. Porque a Câmara só pode julgar lá quando o tribunal manda. Como o tribunal não manda nunca, o prefeito fica a vida inteira com problema de pendência de contas. A obrigatória de enviá-las, respectivas às câmaras municipais, para efeito de julgamento, com ou sem emissão de parecer prévio. Porque se o tribunal não emite o parecer, venceu os 2 anos, ele tem que mandar para a Câmara. Ele não pode ficar com ele na gaveta. E nos demais casos, como aprovação de contas pendentes, julgamento por parte do Tribunal de Contas do Estado. Aí botei o parágrafo 2º aqui, parágrafo único. Os responsáveis pelo descumprimento dos prazos previstos no inciso 2 serão solidariamente responsabilizados com os ordenadores de despesa em caso de comprovação de dano ao erário público. Por exemplo, se o tribunal segura lá uma conta com dano ao erário público por 2 anos e não aprecia, quando o Poder Legislativo for apreciar, se houver confirmação do dano, os conselheiros vão ser responsabilizados porque eles foram omissos por 2 anos por não ter julgado aquilo, não ter levantado aquele problema. Então a emenda é simples para tirar o facão da cabeça dos ordenadores de despesa, que é um poder que é injusto quando é dado para o Tribunal de Contas. Por que o Tribunal de Contas pode ter esse poder de engavetar processo e deixar o ordenador de despesa sem saber se ele é inocente ou é culpado?
E a gente sabe que, em alguns momentos, eles tiram da gaveta esse processo da hora das eleições municipais para comprometer aqueles que estão lá. Aí levanto dúvida. Todo mundo que é candidato, quando tem problema de prestação de conta não julgada pelo tribunal, os adversários deles vão lá e conseguem esse documento e espalham na rede social como se o cara fosse culpado daquilo que o tribunal não julga. Então o Tribunal de Contas acaba interferindo no processo eleitoral do Estado. Porque de quem é esperto consegue com esse documento ficar dizendo que o cara está ilegal. E ele sem condições em campanha de se defender porque o tribunal foi omisso em responder. Então eu acho que para normalizar a situação, para que cada órgão cumpra os seus prazos, porque todo mundo é obrigado a cumprir prazo, por que o Tribunal de Contas não tem que cumprir? Reclamou que um ano só não dava, nós passamos para 2 anos. Então, se em 2 anos você não julga, ele não vai julgar nunca, ele quer ficar usando aquilo politicamente contra os ordenadores de despesa. Então, nosso apelo é para que nós possamos votar em primeiro turno, sim, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, no segundo turno, terá o direito de rever o voto e sem nenhuma contrariedade da nossa parte, porque nós entendemos que se alguém quiser ouvir depois de outras pessoas para achar que deve ficar quem ordena a despesa a vida inteira na mão do Tribunal de Contas, que mude o voto. Agora, nós temos aqui 2 conselheiros do Tribunal de Contas hoje que estão com conta lá daqui da Assembleia sem ser julgados. Então eles não poderiam nem ser conselheiro. Como é que eles foram conselheiros se o Tribunal de Contas não aprovou a conta que eles fizeram aqui? Então nós temos que ter prazo, tem que ter um limite. Ah, mas se a pessoa não cumpriu o prazo, então não existe prazo se não tiver ordenado na lei o que acontece se a pessoa não cumpriu o prazo. É a única Constituição que dá 2 anos de prazo para o tribunal julgar uma conta, o tribunal não julga, fica com ela na gaveta e não tem outra punição. Então nós temos que nos entender o seguinte: se o tribunal não julgou em 2 anos, ele tem o direito de julgar do jeito que ele quiser. Agora ele tem que devolver para a Assembleia as contas da Assembleia, tem que devolver para a Câmara, porque a parte política é que vai avaliar. Agora, aí vai dizer o seguinte: mas a conta não pode ser enviada para lá sem um parecer técnico. Toda a Câmara e toda a Assembleia, todo o Poder Judiciário e todo o Ministério Público tem a assessoria jurídica. E os parlamentares, eles são mais valiosos no julgamento do que os conselheiros. O conselheiro não é função terminativa. O Tribunal de Contas é um órgão opinativo, subordinado ao Poder Legislativo. Então, se é subordinado ao Poder Legislativo, o que aprova ou rejeita a conta de ordenador de despesa é a Assembleia, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vive e existe para dar parecer técnico. Se ele não cumpre o prazo do parecer técnico, por que tem que ficar com o processo na mão? Ele tem que devolver dizendo o seguinte: olha, não deu prazo, 2 anos é pouco, eu não vou me meter nisso não. Mas não pode ficar com o processo debaixo da gaveta. E, inclusive, no caso do Espírito Santo, é um caso que hoje nós temos 2 conselheiros que foram deputados. Um deles foi presidente da Assembleia e está com as contas lá dele, lá no tribunal, sem ser julgado até hoje. Não tem explicação isso. Por isso que nós pedimos, senhor presidente, eu voto sim no primeiro turno, para que a gente possa, né, até discutir mais até a votação do segundo turno.